Mas eu ouvi bastante gente dizer que um governo um pouco mais de esquerda, um governo um pouco mais inflado, ele seria, de acordo com o que foi já eleito no Congresso, ele seria meio que barrado, né, podado para não conseguir, para a gente não virar uma Venezuela ou uma Argentina, alguma coisa desse tipo. Você conseguiria falar alguma coisa nesse sentido para tranquilizar o investidor? Ou Claro. você acha que o Congresso Não. não tem esse poder todo? Eu acho que assim, uma das maiores oportunidades que eu vi na vida, no mercado, foi o governo Lula. Quando a bolsa caiu para 6.500 Um ou pontos. dois? Um. A bolsa estava a 6.500 pontos. Dólar Isso foi em disparou, né? 2002, certo? É. Aham. Pô, e eu falo, na hora que ele colocou o Meirelles e fez a carta aos brasileiros, só quem foi muito estúpido não comprou bolsa. Porque todo mundo viu ali uma oportunidade, vendeu o dólar, deu dinheiro no pré, deu dinheiro longo, taxa de juros. Uma NTN cambial, NTN, cambial não, NTN IPCA, NTNB, ela pagava 21% de cupom. Hoje já está 6,5% na crise. Então, pô, você comprou os ativos brasileiros na bacia das almas. E ao longo do tempo, o que ficou claro foi que o governo Lula ele repetiu em grande medida o que o governo Clinton fez. O governo Clinton, quando ele foi eleito após um período republicano que o mercado ficou encantado. Foi o Reagan, depois o Bush pai. Então, quando o Clinton entrou, trouxe um medo muito grande para o mercado das loucuras que o Clinton poderia fazer como democrata, que os democratas são gastadores demais. Ele acabou na área econômica indo bem. A loucura foi em outra área, né? Na área pessoal ele fez coisas loucas. Deixa pra lá. Bill né? Pinton. Exatamente. Ele acabou fazendo um ajuste fiscal enorme. A lei de responsabilidade fiscal que a gente tem é uma cópia da lei de responsabilidade fiscal que eles montaram. Quem montou foi a equipe dele, que era a Janet Yellen e o Alan Blinder. Eles fizeram uma reforma fiscal gigantesca. Eles compraram a confiança dos mercados. O mercado deu uma porrada gigante e ele terminou o governo dele com superávit nominal. Foi o único governo americano com superávit nominal. Foi impressionante. Então, dado que o mercado deu uma enquadrada nele, ele respondeu fortemente com uma política fiscal extremamente dura. Foi o que o Lula fez. O Lula fez isso no primeiro governo dele. Foi o período de maior superávit primário que a gente teve na história. E a equipe econômica dele era muito forte. Tinha o Meirelles no Banco Central, com dois caras que eram... O Lisboa não estava nessa época no... Tá, eu ia falar. No Banco Central tinha o Bevilacqua e o Loio, que eram dois loucos no sentido de... Os caras eram hawkish pra caramba, não tinha conversa com inflação com eles desceram o cacete. E lá no Tesouro, no Ministério tinha o Levi, tinha o Lisboa, tinha uma equipe econômica super forte. Então, nessa necessidade de comprar a confiança dos mercados, ele acabou fazendo um governo extremamente disciplinado do ponto de vista fiscal. Isso possibilitou a taxa de juros cair, isso estabilizou a inflação e ele gerou receita para fazer a área social dele. Ele não precisou penduricalho nenhum, como a gente precisa hoje, para fazer política social. Então, deu certo. Eu tenho a impressão, pelo que eu conheço, pelas pessoas que eu conheço, provavelmente ele vai escolher uma equipe econômica muito forte, né? O primeiro sinal que o mercado viu foi o Meirelles, e ele vai estar num ambiente de Congresso não favorável, mais uma vez. Então, ele vai ser empurrado a ter disciplina fiscal. E eu acho que vai fazer. Então, eu acho até que, do ponto de vista fiscal, ele vai ser obrigado a fazer um choque maior do que o Bolsonaro fará se for reeleito. Então, eu acho que vai ser isso. Né? Então, o resultado fiscal vai ser melhor no primeiro ano do governo Lula do que no primeiro ano do governo Bolsonaro, porque o Guedes já tem credibilidade, ele não precisa pagar tanto para comprar a confiança do mercado. Já o ministro da Economia do Lula... Vai ter que provar... Vai ter que pagar caro, não tem jeito. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai ser feito, porque, de fato, seria uma aventura muito grande
caso não fizesse. Seria um governo Dilma. E eu tenho a impressão, o segundo governo Dilma, eu tenho a impressão, claro, eu estou convencido de que ele não faria isso, e pelo que eu conheço lá de dentro, ele realmente não vai fazer. Eu acho que, lembrando agora um pouco do Bill Clinton, tá lembrando da Mônica Lewinsky, você lembra? É esse caso. Porra, mas aí ele tinha um incentivo maravilhoso pra ter políticas hawkish Não, e duras. ele quase foi empichado, né? Foi. Mas não pode? Ah, ele era casado. Ele quase. Quase. Não, ele mentiu. Eu não cara. lembro do bafafá que Não, foi. ele Eu era mentiu, muito, aí muito... pegaram DNA no vestido dela e tal.